Pergunta que eu sempre recebo é: existe esperança para quem é PCD ainda conseguir comprar um carro com as isenções? Vou responder um pouco sobre isso daí nesse vídeo, então assiste até o final que eu tenho uma dica importante, uma esperança que ainda existe sim. E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Auto falando com vocês hoje novamente, muito feliz por esse privilégio maravilhoso. Antes de mais nada, dá uma ajuda pro canal aí, se inscreva no canal, seja inscrito, deixa seu like, seu joinha que é muito importante pra gente. Se quiser falar comigo lá no Instagram, você tem acesso direto, você pode mandar sua pergunta, sua mensagem, eu sempre respondo pra vocês. Esse vídeo aqui é um patrocínio dos nossos parceiros, né? O primeiro parceiro de hoje é a doutora Nicole, do escritório de advocacia aí, Advocacia PCD, escritório especializado em defesa do direito de vocês, PCDs aí que estão tendo suas leis, os seus direitos roubados aí pelo Estado, né? Então, se você precisa recorrer à isenção de IPVA, isenção de IPI, fez o pedido da montadora não entregar o carro, entre em contato com a doutora Nicole e o Dr. Paulo, eles vão te ajudar, seja qual for a questão. Existe uma pergunta ou um comentário que fazem todos os dias no canal do YouTube e lá no Instagram, que é: não vale mais a pena ser PCD no Brasil? E eu me pergunto assim, quem coloca essa pergunta, esse questionamento ou essa afirmação é PCD porque tem a deficiência e a necessidade das leis, das isenções para comprar seu veículo, ou ele é PCD porque vale a pena ser PCD? Esse tipo de afirmação diz muito sobre o que está acontecendo no mercado. Muitas fraudes aí, né? Muitas pessoas que decidiram se tornar deficientes simplesmente por ter aí isenção de quase 30% na compra de um veículo. E isso prejudica as pessoas que realmente têm a deficiência. O mercado tá difícil para quem é PCD, né? A gente já tá cansado de falar. PVA em São Paulo, você consegue só se entrar na justiça. O IPI também, acima de 70 mil reais, e para trocar aí antes dos 4 anos, você consegue só se entrar na justiça. A questão da falta de modelos, por conta do custo do dólar, por conta da parada nas fábricas, por falta de componentes, isso não tem o que se fazer, tem que esperar um pouco. Mas a boa notícia é que tudo isso é temporário e passageiro. Acontece isso daqui nesse momento, justamente por causa da pandemia que a gente passou. Ficamos aí quase estamos há mais de um ano aí, né? Muita gente sem trabalhar, muitas empresas trabalhando com turnos reduzidos. As empresas que poderiam trabalhar também não têm matéria-prima para produzir, como por exemplo as montadoras, elas pararam, né? Tem algumas que falaram, não, paramos por causa do Covid. Não é verdade, eles pararam porque não tem componente eletrônico para se produzir veículo, né? Não tem peça para fazer os carros. As peças que tem custam caro, então eles têm que fazer um carro e subir o preço dele para vender e daí gera todo aquela problemática. Impostos nos veículos, né? Tô para lançar um vídeo aqui mostrando para vocês, destrinchando os impostos nos veículos, imposto no carro 1.0, no carro 2.0, no carro a diesel, para você perceber. Um carro hoje 1.0, um Onix Turbo, vamos supor assim, um Onix Turbo tem 48% de imposto. Você, PCD, não paga 2 impostos, porém tem outros impostos, né? Que são pagos, que deixam o carro muito mais caro. Carro que hoje custa 76 mil reais poderia ser vendido sem impostos por 40 e poucos mil reais. Mas vai vir um vídeo falando sobre isso daí. Então, há esperança para o PCD? Assim. A esperança quando a vacina chegar para todo mundo, mais pessoas poderem voltar à rua, voltar a trabalhar, o mundo, né, voltar a produzir como era antes. Tenho certeza que isso acontecendo, os políticos vão tirar seus dentes aqui do nosso pescoço, né? Porque eles estão sugando aí os impostos dos trabalhadores, os impostos de vocês, onde já se viu, estado de São Paulo, né? O estado que mais fechou no Brasil, governador que fecha o estado e vai passar férias lá em Miami, não usa máscara lá em Miami, né? Vem aqui, fecha o estado e aumenta imposto. É uma conta que não fecha. Você diminui a receita e aumenta o tributo. Como é que eu vou pagar o tributo? Eu não estava conseguindo já pagar antes, como é que eu vou pagar agora? Né? Então a indústria automotiva está sofrendo para vender o carro, ela também está sofrendo aí para produzir o carro, mas a pessoa com deficiência está sofrendo mais que todos. Por quê? Porque ela já tem a dificuldade de vida, tá? Eu tô falando da pessoa com deficiência de verdade, não aquele caso da pessoa que comenta não vale a pena ser PCD, porque a pessoa com deficiência, ela não é uma questão dela querer
ter lucro, né? Não é uma questão de falar, eu vou ser PCD porque vale a pena. Ela é PCD, acabou, ela não tem outra opção de vida, né? Então essa pessoa está sofrendo por falta de mobilidade. Às vezes ele ia comprar o seu primeiro carro, descobriu as leis agora e não pode comprar. E a pessoa com deficiência que já tem um veículo está sofrendo porque às vezes quer trocar de carro, o carro já vai começar a dar uma certa manutenção, um gasto a mais, e querendo ou não, vai ter que ter esse gasto a mais aí, pelo menos com advogado para manter os seus direitos. A pergunta do vídeo que eu coloquei no começo é: existe esperança para o PCD? Sim, existe esperança sim. Por quê? Cada vez mais estão surgindo movimentos que brigam por isso daí. Porém, depende muito da aderência de vocês. O que é a aderência de vocês que estão assistindo? É ficar compartilhando em redes sociais vídeos como esse que fala sobre o assunto PCD, entrar nos grupos como tem lá no Facebook Podemos Sim, que defende sobre IPVA, IPI, movimentar nos grupos, né? Não nos grupos que falam sobre o assunto PCD. Eu vejo muitas vezes, tem grupos no WhatsApp de pessoas com PCD, eles ficam compartilhando lá. Não é você compartilhar lá. Quem está sofrendo com a causa e quem está sabendo do assunto já sabe, você tem que compartilhar para as pessoas de fora. As pessoas de fora precisam saber o que está acontecendo no universo da pessoa com deficiência, na retirada de direitos. E tem muita gente que fala assim, mas é questão de carro. Carro hoje é essencial. A gente vive num ambiente urbano onde tudo é longe, tudo é trabalhoso, não tem transporte público de qualidade. Quando tem um monte de gente dentro do ônibus, lá, aglomeração, né? Mais uma coisa não pensada aí pelo governo que fecha todo mundo em casa, mas o transporte público reduz o ônibus, todo mundo vai apertadinho lá dentro, transmite mais o vírus. Mas está sofrendo demais. E existe sim, tá, a esperança para a pessoa com deficiência. Primeiro, pelas lutas. Segundo, na pressão com os políticos têm que entender que essas pessoas têm representatividade aqui no Brasil e precisam dos seus impostos. E terceiro, num movimento que vai acontecer com as montadoras, tá? O que acontece? Teve uma época que as montadoras também não estavam muito bem. E o que ajudava na rentabilidade deles eram as vendas PCD, para a pessoa com deficiência, tá? E essa é a dica que eu falei no finalzinho, eu ia falar para vocês. As montadoras, em determinado momento, agora eles não têm nem opção de fazer isso. Por isso que muita gente fala, as montadoras poderiam fazer algo, lançar um modelo. Agora não tem como, não tem componente para produzir. Mas sim, elas vão fazer esse movimento para a pessoa com deficiência. Virão modelos aí que serão disponibilizados. Modelos de SUV, modelos de carros sedã, modelos de compactos. Assim que passar essa pandemia, assim que normalizar a produção de componentes e de veículos, elas vão disponibilizar sim novamente alguns modelos. Não vai ser como era no passado, tá? De ter todos os modelos, às vezes modelos muito completos, mas terão alguns modelos de acesso, de entrada desses carros que sim, servem para pessoa com deficiência, carros mais altos, carro que cabe a cadeira de rodas sem precisar colocar como se fosse um porta-mala de sedã, dá para você colocar em pé, né? Você só dobra a cadeira, carros que o deficiente cadeirante tem uma facilidade de entrar dentro do veículo, bom ângulo de porta, uma altura boa do solo, para você não precisar ficar saindo do carro para ver se bateu embaixo do carro, nada disso daí. Então mudará sim o mercado. Vai ser um resultado, claro, da briga nossa, né? Hoje em dia a briga existe a briga, porém o buraco que o governo está criando para ele mesmo é muito grande para ele fazer algumas concessões. Ele acha isso, mas a gente não pode desistir. Assim que tiver uma folga, serão feitas essas concessões e as montadoras, precisando dessa ajuda da venda da pessoa com deficiência, vão criar alguns modelos. Sim, isso você pode escrever e me cobrar lá na frente. Vão criar alguns modelos que vai ajudar você também a ter o seu direito à acessibilidade, a comprar o veículo que você gosta, que te atende dentro das isenções. As isenções vão mudar? Vão também, tá? Vão também. Mas dentro do que a gente tem hoje, R$70 mil, pode escrever o que eu tô te falando. Vão chegar até o final desse ano aqui alguns modelos que vão te surpreender, vão estar dentro do teto e você vai poder comprar o carro. Guarda um pouquinho, não desanima. Para você que acha que vale a pena ou não ser PCD, desiste dessa, sai dessa, porque a pessoa com deficiência, ela precisa, é necessidade dela, não é uma questão de valer a pena ou não. Pensa no que você está fazendo, se você está me assistindo aqui e você é um PCD não condutor, sua mãe mora 1.500 quilômetros de você, né? E você tem o carro e que ela nunca viu esse carro,
Você está causando problemas para gente que precisa. Se você é aquela pessoa que pagou o médico, né, pagou o laudo médico lá, tirou aquele laudo do Detran e conseguiu um direito de maneira falsa, que a gente sabe que existe bastante, você está tirando o direito de pessoas que realmente precisam. Então põe a mão na cabeça. Sei que para pessoas assim não adianta muito essa análise de consciência, né? Porque se já faz é porque não tem, mas mais uma vez vai a tentativa, tá bom? À tarde tem vídeo de lançamento automotivo que pode também salvar o mercado PCD. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto e tchau!